Saindo um pouco da questão estrutural, né, já identificando o osso formado, o osso constituído, é uma pergunta que sempre cai em algumas provas, em concursos: quantos ossos nós temos dentro do esqueleto? Ou seja, qual é o quantitativo de ossos que nós temos durante o esqueleto? E aí existe uma variação durante o período de crescimento. Por que existe uma variação? Vocês vão perceber que alguns ossos eles são separados, são divididos durante o período de crescimento. Por isso que durante o crescimento o indivíduo ele pode ter um total de 270 ossos, e essa quantidade ela só vai diminuindo. E após esse término de crescimento, totaliza-se um total de 206 ossos, numa média geral, 206 ossos. Então, não podemos esquecer que durante o crescimento nós podemos ter um maior quantitativo de ossos, e que passado no término do crescimento, acabou o crescimento ósseo, o indivíduo tem um total de 206 ossos. Então vamos entender por que essa variabilidade de quantitativo de ossos. Nos ossos longos, guardem sempre isso, nos ossos longos nós temos uma cartilagem de crescimento chamada de cartilagem epifisária. Epifisária por quê? Quando estudamos os ossos longos, podemos observar que as suas duas extremidades são chamadas de epífises, e o seu corpo central ele recebe o nome de diáfise. Então, no período de crescimento, entre a epífise e a diáfise existe uma cartilagem epifisária, ou seja, lembre, nosso osso ele tem uma origem cartilaginosa. Então, essa epífise ela é capaz de permitir a produção de tecido ósseo lá na epífise. Então, nós temos essa cartilagem. E aí, quando observamos no período de crescimento, eu vou mostrar na próxima imagem, quando observamos, por exemplo, numa radiografia, observamos que um osso longo ele é separado em 3 partes. Por isso, dessa separação em si, é que quantificamos uma maior quantidade de ossos quando ainda presentes. Por exemplo, a presença das epífises de crescimento. Quando observamos, por exemplo, o osso do quadril ele tem uma separação. O osso do quadril em si, ele é dividido em 3 partes: ilíaco, isquio e pubis. Então, esse osso, durante o período de crescimento, ele tem 3 partes. Depois que ele termina o seu crescimento, ele vira um único osso, agregado numa única estrutura óssea. E aí, só para complementar, lembrando que o quanto que é importante, percebam que existem forças compressivas, o quanto é importante nós ficarmos de pé durante o período de crescimento, né? Porque essas forças compressivas estimulam essas cartilagens a secretar matriz, produzir né, tecido ósseo novo. E aí a imagem, conforme eu falei, nós temos uma fotografia dos ossos, de alguns ossos da mão, e aí nessa fotografia podemos observar a evolução da unificação das epífises com a diáfise. Então no A lá existe a separação, no B ela permanece, no C, e quando chegamos lá na figura F, observamos que não tem mais a presença dessas separações, ou seja, nós temos um osso único. Isso determina que aquele osso ele não tem mais o seu crescimento vertical em continuidade, cessa o período de crescimento. Tá? Então é um texto interessante, ó. É o exame de raio-x da mão e do punho para avaliar a maturação dos ossos, se está uma idade boa. Uma idade óssea de 19 anos, por exemplo, indica que as cartilagens de crescimento já estão consolidadas. Isso é uma média, gente, isso é uma variabilidade. E as pessoas já têm uma estatura adulta, porque a nossa estatura ela está condicionada ao crescimento dos ossos longos, né? Então, um indivíduo adolescente tiver uma idade óssea de 14 anos, ou seja, indica que ele ainda pode crescer, né? Aí uma perspectiva de 10 centímetros acima daquilo que ele tem. Então, a gente consegue avaliar esse crescimento com a avaliação das cartilagens epifisárias. Mas, Vladimir, os ossos que não são longos também têm cartilagem? Sim,
Os ossos que não são longos também apresentam cartilagens, são chamadas de díploe, né? Essas cartilagens, elas também permitem o crescimento dos ossos não longos, mas o crescimento também ele acontece, só que em sentidos diferentes. Isso eu mostro lá na frente. Tá? Então aí, seguindo com a nossa característica do esqueleto já macroscópica, nós conseguimos dividir o esqueleto em duas partes. E por que dividimos o esqueleto em duas partes? Né? Por que eu tenho que dividir o esqueleto em duas partes? Porque funcionalmente, uma parte do esqueleto tem uma ação específica, já a outra parte tem ações diferenciadas. Então a primeira parte, que está aí ilustrativamente pintada em azul, é chamada de esqueleto axial, ou esqueleto central. Por que esqueleto central? Lógico, está no centro do nosso corpo. E os ossos que constituem esse esqueleto têm funções importantes, principalmente relacionadas à proteção. Então, os ossos da calota craniana, os ossos da face, os ossos do tórax, os ossos da coluna vertebral, são ossos que são formados principalmente para proteger os órgãos que estão alojados aonde? No seu interior. Por isso que tem funções, ou seja, a forma desses ossos tem esse papel importante em relação à proteção. Já os ossos do membro, os membros, ou seja, são ossos que nos permitem muito o papel de locomoção, certo? Eles ajudam a nos manter na postura bípede, ajudam a nos locomover no espaço, levar alimento à boca. Então, a forma dele nos garante principalmente os gestos motores, os gestos de movimentos. Por isso que esses ossos são chamados de apendiculares. Apendiculares porque eles ficam presos, eles estão fixados ao esqueleto axial, que é o esqueleto central. Bom, depois que nós já falamos sobre o quantitativo de ossos, como o esqueleto se divide, vamos lá identificar as principais funções do esqueleto, né? Quais são as principais funções que meu esqueleto apresenta para o corpo humano? Então, as gerais são essas: sustentação e fixação, proteção, movimentos do corpo, hematopoiese e armazenamento de gordura e minerais. Vou falar brevemente sobre cada uma dessas funções. Vamos lá. Bom, eu vou dar o primeiro exemplo, a primeira característica, que é sustentação e fixação, né? Não podemos esquecer, a primeira coisa, é sustentar, ou seja, o osso ele é rígido, porque praticamente todos os tecidos do nosso corpo estão fixados a ele. Então ele sustenta, ele suporta o peso desses tecidos. Além disso, ou seja, ele só sustenta porque os órgãos estão presos a ele de alguma forma, ou de forma direta ou de forma indireta. Então, como esses órgãos estão presos a eles, ele também tem essa função de fixação. Ele serve para fixar esses órgãos. E aí eu mostro a imagem à direita, por exemplo, um pulmão. Um pulmão ele é preso dentro da caixa torácica e ele é envolvido externamente por uma membrana chamada de pleura parietal, o nome parietal de parede. E essa parede, essa pleura, esse tecido conjuntivo, ele prende o pulmão dentro, ou seja, na parede torácica. Mas essa fixação é feita onde? Nos ossos. Os ossos servem para fixar a parede, a pleura parietal. E indiretamente ele fixa quem? O pulmão dentro da caixa torácica. Então, quando lembramos dos ossos, não podemos esquecer que os outros órgãos, de forma direta ou indireta, estão fixados a ele. E por isso ele tem que suportar, além do próprio peso dele, porque é uma peça óssea colocada sobre a outra, suportar o peso de quem? Dos outros órgãos. E aí, por isso, ele tem que ser rígido, né? Ele não pode deixar de ser ossos frágeis. E aí, a fratura seria inevitável, né? E a outra função, que é a função de proteção, né? Isso é muito mais eficiente em algumas partes do corpo, quando eu falei, por exemplo, do esqueleto axial. Aí nós temos uma imagem centralizada do encéfalo. O encéfalo ele é de forma satisfatória protegida pelos ossos da calota craniana. Então esses ossos apresentam características específicas
que tem essa função importante de proteção, ou seja, o osso ele pode sofrer alguns traumas, dependendo, lógico, da intensidade do trauma, ele tem esse papel de proteger alguns órgãos, como o encéfalo, medula espinhal, coração, pulmões. Então, alguns ossos, dependendo da sua localização, tem esse papel importante de proteção. Olha lá, ó. Fixação muscular. Quando for falar de sistema muscular, falar de músculo estriado esquelético, nós vamos ver que esses músculos estão presos ao osso, numa região chamada de periósteo. Lembra do periósteo? Então, e aí por que o músculo se fixa a esse osso, por exemplo? Porque ele permite o movimento do esqueleto. Então, ele serve para fixação muscular e essa fixação é importante para a realização dos movimentos, ou seja, o movimento de um osso em relação ao outro. Então, quando um osso se move em relação ao outro, isso só acontece porque existe um músculo que produz uma força mecânica capaz de tracionar esse osso. E aí o osso ele tem que permitir a fixação do músculo. Função, lembrem que não é uma função do tecido ósseo. A função do tecido ósseo é armazenar tecido hematopoético e a partir desse tecido hematopoético ocorre a produção de células sanguíneas. Então, volto a lembrar, não é a função do sistema esquelético produzir células sanguíneas, e sim alojar um tecido hematopoético capaz de produzir células sanguíneas. Essa produção recebe o nome de hematopoiese. A hematopoiese é a produção de células sanguíneas que acontecem no interior do tecido ósseo. E é lógico, confirmando aquilo que eu já falei, o osso é o maior reservatório de minerais, Então, minerais como fósforo, cálcio, magnésio estão armazenados de forma importante. Só para a gente mais ou menos ter ideia, chega em 95%, 98% do cálcio ele é armazenado no tecido ósseo. Então, é um grande órgão de armazenamento de minerais. E por que ele armazena? Porque esses minerais servem tanto para os ossos, quanto para os outros sistemas. Então, nosso corpo ele é inteligente nisso. Ele armazena algumas substâncias e ele armazena para que nós possamos utilizar tanto para aquele órgão que armazena, como para outros órgãos. Então, por exemplo, quando eu for falar de sistema nervoso, eu vou observar que o cálcio é fundamental para o sistema nervoso. Cálcio é essencial, por exemplo, para a contração muscular. Então, esse cálcio, quando ele está em baixa, ou seja, quando o indivíduo tem uma baixa ingestão de cálcio, o corpo ainda tem reservas. E o osso é uma grande reserva desses minerais. Além disso, alguns ossos, não são todos, alguns ossos do corpo humano são capazes de armazenar gordura no seu interior. A gente sabe que gordura ela pode virar fonte de energia celular. Não vou entrar no detalhe aqui como que isso acontece, A disciplina de bioquímica ela tem esse papel de elucidar como que um ácido graxo ele pode virar energia celular. Mas os ossos eles têm essa capacidade, não são todos, somente os ossos longos. Somente os ossos longos apresentam no seu interior, lá na diáfise dos ossos longos, nós temos uma cavidade chamada de cavidade medular. E essa cavidade medular, ela tem a função de armazenar tecido gorduroso que recebe o nome de medula óssea amarela. Aí nós temos a imagem à direita, um osso longo, uma tíbia, e que no interior dessa tíbia nós temos lá a presença de medula óssea amarela, medula óssea armazenada dentro dos ossos longos. Confirmando aquilo, armazenamento de minerais, só repetindo aqui, reforçando essa importância do tecido ósseo para o armazenamento de minerais.